Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Se hoje escutais a minha voz, não endureçais os vossos corações. Esse é o convite que nós rezamos como antífona do Salmo 94, que é o salmo invitatório, quando assim iniciamos a oração das horas, a liturgia das horas. Neste tempo quaresmal, a igreja nos convida de uma forma muito mais profunda, contundente, a unirmos ao Senhor, que fala-nos ao coração, que nos direciona para que aprendamos a lidar com os desertos, com o nosso vazio, para crescermos e deixarmos ser preenchidos pela sua graça. Hoje, celebrando, então, a terça-feira da primeira semana da Quaresma. E a liturgia hoje é muito linda, é muito rica, né? E assim, nós vamos iniciar a nossa reflexão pegando, então, um lindo poema que é rezado hoje na primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 51, versículo de 10 a 11. Um pequeno poema que retrata aqui a palavra de Deus. E aqui o profeta Isaías compara a palavra de Deus, até vou aqui pegar para que nós possamos refleti-la, com duas figuras. Então, a palavra de Deus é comparada à chuva e à neve, que caindo da terra a fecunda. É assim, meus irmãos, que precisamos deixar, né, que aconteça em nós essa fecundidade. O tempo da quaresma é o tempo em que Deus trabalha em nossa terra, a terra do nosso coração. Por isso que o trabalho quaresmal, o processo, seja do penitenciar-se, de fazer um momento oracional, caritativo, tudo baseado nos relatos, no caráter evangélico, devemos entender que essa vivência, essa passagem acontece dentro de nós. Eu não faço para que o outro veja, eu não faço para prestar conta para o outro. É interessante que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas penitências, porque muitas vezes podemos cair no risco de usarmos da própria penitência para nos envaidecer. Ah, eu estou rezando isso, eu estou fazendo aquilo, mas isso deve ser mantido, aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho da quarta-feira de cinzas, né? É necessário que façamos unidos ao Pai. Porque o gesto de penitenciar, o gesto de rezar, a atitude caritativa está em comunhão com Deus, trabalhando nas minhas intenções, fazendo um processo interior, sem que ninguém veja, nem quem mora ao meu lado, mesmo que pergunte, por que você está fazendo isso? Só Deus sabe a intenção, o propósito do teu coração. Eu estou fazendo para ser mais de Deus. Eu sempre oriento que que coloque essa resposta, que responde assim: eu estou penitenciando, eu estou rezando, eu estou fazendo um propósito para viver uma vida fraterna, para ser mais de Deus. A minha recompensa é ser de Deus. Então, este deve ser o propósito quaresmal. Fora disso, este propósito, a intenção, a motivação, não farão do meu coração um instrumento renovado para que Deus atua, só como guia de orientação. É importante entendermos bem. Não precisamos gritar nos telhados o que estamos fazendo. Importante que a quaresma seja um caminho do silêncio, do recolhimento e do percurso interior. É necessário, então, meus queridos, olharmos para essas duas figuras, a palavra que deve nos orientar, qual é o nosso pedagogo no tempo quaresmal, aonde nós devemos nos fixar na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem escutar a voz de Deus, nós não sabemos quem somos. Nós não conseguimos
começar, por onde iniciar todo esse processo. Então, a palavra de Deus, ele tem três efeitos. Ele ilumina o nosso coração. É interessante porque se eu estou sob a palavra de Deus, eu vou me conhecendo. A palavra de Deus vai despertando as realidades que o meu coração se deixou se ressecar por um sentimento, por um pecado, por um prazer desmedido, por uma inclinação, né, totalmente desordenada, que me afastou de Deus, uma causa, uma consequência, uma doença espiritual, um sofrimento que produziu em mim todas as lutas necessárias, e não somente as lutas, mas as derrotas que obtive diante das lutas, das tentações, como nós ouvimos no domingo, já sobre as tentações do Senhor no primeiro domingo da Quaresma. Então eu preciso deixar que a palavra de Deus ilumina o meu coração. E assim também, iluminando o meu coração, a palavra de Deus vai ser este farol. O farol dos meus pés. Né? Lembremos que a palavra de Deus é este farol que guia os nossos passos. Então nós vamos fazendo uma caminhada interior e vamos enxergando o que precisamos mudar, aonde crescemos nas virtudes. Por isso que o exercício espiritual que devemos fazer todas as noites, não só no tempo da Quaresma, mas também em todos os tempos, e devemos trazer como missão para as nossas vidas, é o exame de consciência. Então, a palavra de Deus vai iluminar, como vai dizer ali, né, o apóstolo São Pedro, no domingo, quando nós escutávamos na segunda leitura, quando ele vai dizer que a vida batismal, a nossa vida batismal, olha que interessante, não é apenas para pagar, não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência. O que é uma pessoa de uma boa consciência? Que descubra a verdade que ela é, que encara aquilo que ela está sendo, a verdade dela e a verdade que Deus está lhe mostrando que ela precisa buscar para se afastar das máscaras, das doenças espirituais, das tentações, aprender a lidar com as tentações, melhor dizendo, para viver este processo de cura e de conversão. Então a palavra vai fecundando, e quando a palavra fecunda, ela vai dando a vida. Então, o segundo ponto, a palavra purifica. Ela vai arraigando o nosso coração, ela vai entrando no mais profundo, aonde ressecou, aonde está dura, aonde não tem raiz, aonde a palavra de Deus não tem como brotar. Por isso que a palavra de Deus vai entrando. Então, a primeira parte, meus irmãos, a palavra entra. A segunda, a palavra trabalha. Eu vou meditar, eu vou trazer em vida, eu vou associando essa palavra, eu vou deixando penetrar essa palavra em mim. É uma leitura, é a voz de Deus que vai entrando, é a própria presença de Deus, porque a palavra é o verbo encarnado, que vai tomando por inteiro as realidades ressecadas, inférteis, que o meu coração precisa ser arraigada, precisa ter vida, onde existem sinais desérticos, aonde eu experimento o meu nada. E assim, deixando esta palavra entrar, eu vou lidando com aquilo que eu tenho para deixar que Deus me abrace através do seu amor. E assim, a minha resposta a tudo isso é a minha forma de oração. Qual oração é essa, meus irmãos? E aí, o Evangelho, tirado de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 a 15, vai colocar aqui que Deus cuida de nós. Deus abraça o nosso coração como Pai. E como Pai, Ele nos dá todos os meios necessários. Lembrando que quando nós deixamos ser trabalhados por Deus, quando nós deixamos ser tocados por Deus, nasce-nos uma verdadeira oração. Uma verdadeira oração com conteúdo mais íntimo, mais profundo, de um coração filial que deixou ser cuidado por Deus. Por isso que o fruto do ato de converter-se e se convertendo
é descobrir a verdadeira imagem de Deus, que é Pai. Por outro lado, se não deixamos ser trabalhados com o nosso coração, ou deixamos o nosso coração ressecado, ou infértil, ou estéril, com sinais de morte, nós não vamos descobrir quem é Deus. Aliás, vamos sempre olhar para Deus como nosso inimigo. É assim que o pecado nos produz, é assim a consequência do pecado, é assim o remorso, é assim o ressentimento. Um coração que não deixa ser ouvido por Deus, não deixa Deus entrar, não tem como ser amado. O processo da quaresma é deixar Deus entrar e ser abraçado através do seu amor. Assim, a oração do Pai Nosso será a oração não rezada de uma forma automática ou preceitual, mas será a oração daquele que, experimentando o abraço de Deus, que é Pai, terá a condição, a força, a ânima de se convencer que cada dia é filho amado de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa terça-feira.